E aí, meus queridos devs, tudo certo com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje o assunto é sobre como criar botões no naipe do Bootstrap. Se você não sabe o que é Bootstrap, deixa aí nos comentários que de repente eu faço um vídeo falando só sobre isso. Mas já adiantando o assunto, o Bootstrap é um framework front-end. Então, basicamente, você vai utilizá-lo para pegar alguns estilos, alguns componentes que de repente você não quer fazer ou não sabe fazer. Então, basicamente, é um framework para acelerar a sua vida no que diz respeito a estilos. Então, além do Bootstrap, que a gente vai pegar como referências os botões, as cores, vamos estar utilizando o Google Font para pegar umas fontes legais e o Font Awesome, que ele é uma biblioteca de ícones em vetor que a gente usa com CSS, beleza? Então a gente vai usar esses três caras para estar construindo nossos botões. Então bora lá. Logo de cara já vou abrir aqui o nosso querido Sublime, legal? Se você não conhece Sublime, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, dá uma passadinha lá para conferir, beleza? Então aqui já vou criar dois arquivos logo de cara. Então o primeiro vai ser a index, mas vou criar aqui uma pastinha antes chamada buttons, só para organizar. Então já vou criar aqui a index.html, legal? E vou criar também um arquivo de CSS. Vou chamá-lo de style.css, legal? Então aqui no HTML já vou criar a estrutura básica, legal? Vou chamar aqui de buttons e vou criar uma tag A com texto link e uma tag button com texto link. Ainda no arquivo index eu vou criar, ou melhor, eu vou linkar alguns CSS, legal? Então o primeiro vai ser o style e vou linkar mais dois, que é um do Font Awesome e outro do Google Fonts. Então primeiro do Google Fonts, vou pegar aqui a primeira fonte mesmo, que é a Open Sans, bem legal. Vou dar aqui um Add to Collection, ela vai aparecer aqui embaixo, legal? E vou dar um Use aqui. Aqui do lado vou selecionar os tipos de fonte que eu quero, né? No caso, o peso da fonte. Então vou selecionar aqui só alguns. Procure selecionar só o que você vai realmente utilizar, legal? Se eu quiser baixar essa fonte, eu venho aqui nesse símbolozinho aqui de download, clico e posso estar fazendo o download do zip, legal? No caso, eu já tenho essa Open Sans baixada aqui, só vou descer um pouquinho mais na página aqui e pegar o link do HTML, beleza? Eu posso também importar pelo CSS ou utilizar também com JavaScript, mas no caso vou usar no HTML mesmo. Então vim aqui, copiei, coloquei aqui, beleza? Fica mais fácil, agora sim, certo? E também vou aqui no Font Awesome, descendo aqui mais um pouquinho, também tem um link aqui por CDN, beleza? Então vou copiar aqui e colocar aqui, legal? Então só para ficar padrãozinho aqui, vou colocar esses caras aqui na frente, certo? E esses caras que não tem, vou colocar aqui, beleza, certo? Então por enquanto no nosso HTML é isso aqui, beleza? Já no CSS, eu vou fazer o quê? Criar um reset ser vergonha aqui. Então aqui vou zerar o padding de tudo e vou zerar a margem de tudo, legal? E agora, o que a gente vai fazer? O que é legal do Bootstrap? Ele faz um esquema bem legal de modularização. O que é modularização? É você separar suas classes em funções específicas ou em funções gerais, basicamente falando. Então, qual que é uma função geral? É que todos os botões vão ter a mesma formatação, referente a tamanho de fonte, tamanho de padding e etc. E o que é um estilo mais específico? É as cores ou a cor que esses botões terão, beleza? Então, por exemplo, o Bootstrap ele usa a classe btn para formatar de forma geral o que todos os botões terão, as propriedades, os estilos, o visual que todos os botões terão, beleza? E outras classes para definir as cores que esses botões vão receber, beleza? Logo de cara eu vou fazer o que? Eu vou criar um font size, vou colocar 14 pixels, legal? Vou criar um font family e vou definir a Open Sans como minha fonte,
legal? A opções é uma fonte sem serifa, tá? Então por isso já tô colocando assim. O padding que eu vou colocar vai ser 6 em cima e embaixo e 12 pros lados, que é mais ou menos o pad que os botões do Bootstrap utiliza. Vou definir também uma borda, vai ser do estilo sólido e com 1 pixel, tá? A terceira propriedade que eu poderia colocar aqui é a cor, mas eu não vou colocar por quê? Porque isso já é algo específico que cada botão terá, então eu vou definir isso depois nas classes específicas de cor, beleza? Então a borda, e vou colocar também um border radius, legal? Vou colocar aqui um border radius de 5 pixels, legal? Então essas serão as propriedades iniciais que eu vou colocar aqui no meu botão. Vamos ver como tá ficando? Então eu vou vir aqui no nosso querido HTML e vou colocar as classes btn no A e btn aqui no link, legal? Vou abrir aqui a index na nossa página aqui, no nosso browser, e aí você consegue visualizar aqui que todos os dois botões já tá com meio que um padrão. Então só vou aumentar aqui, então para ficar melhor para ver. Então você já vê que ó, o tamanho da fonte, o tipo da fonte, o padding entre os dois botões está a mesma coisa. O que acontece? A tag A por padrão, ela recebe um underline, e a tag button por padrão, ela recebe um background. Então, como é uma classe mais genérica, eu vou zerar esses dois caras. Então, vou voltar lá. Voltei aqui. Então, o background vai ser 0. E eu também vou tirar o text decoration. Legal? Então, tirei. Voltei aqui. Carregou um pouquinho. Agora dá pra ver aí a diferença, certo? Então, legal. Então eu vou voltar aqui no meu Sublime, já vou fazer duas correções aqui. Então, background 0 não, background none e border solid 1 pixel. Vamos acrescentar aqui transparente, certo? Que aí no caso não vai ter border nenhuma, vai ficar transparente. Então voltando aqui, dá uma carregada, fica assim mais ou menos o resultado. Por enquanto é só isso na classe genérica, então de repente se sobrar alguma coisa, ficar algum atributo que não tá batendo pros dois, a gente volta aqui e zera eles. E agora a gente vai para uma classe um pouco mais específica, legal? Então agora a gente vai criar as cores mais específicas, legal? Então a primeira que a gente vai criar aqui é a btn primary, que o Bootstrap usa essa nomenclatura, o nome dessa classe, para definir o botão azul, legal? Só um comentar aqui. Geral. E btn cores. Legal? Beleza? Então aqui a gente vai definir alguns atributos. Então o primeiro já é o background, que a gente vai pegar a cor daqui a pouco. O color. O border color, na verdade. Border color. E ainda aqui a gente vai copiar esse cara, colocar ele um pouco mais para baixo, para também dar uma alterada no hover do botão, legal? E ainda assim, ainda aqui a gente vai criar um atributo chamado transition, legal? Que aqui é para ter uma transição, para ficar um pouco mais suave o hover do botão. Então aqui vamos colocar o hover no background só, acho que tá bom, certo? Então, transition, o hover vai ser no background quando eu passar o mouse. Ele vai durar mais ou menos uns 3 segundos, acho que tá bom. 3 segundos. Vai ser linear, certo? E não vai ter nenhuma espera quando eu passar o mouse sobre, legal? Então vou pegar algumas cores agora para encaixar nesses caras aqui. Eu acho melhor não pegar as cores do Bootstrap para não ficar tão vinculado. Vamos pegar de um outro lugar. Tem um site bem legal, que é o site da Erika Sart, não sei se assim se pronuncia o nome dela. Então é bem legal,
Tem bastante cores, uma tabela de cores bem legais. Vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram utilizar também. Então, eu vou pegar esse tom de azul aqui, para ser o do meu botão mesmo, o color, beleza? A da borda, eu vou pegar uma cor um pouco mais escura. Então, vou pegar essa cor aqui, para ver se fica legal. Certo? E aqui o border color, eu vou colocar... Não, aqui eu vou deixar isso aqui mesmo. Na hora de passar o hover, vai ficar com a cor um pouco mais escura também. E eu vou pegar uma cor ainda mais escura pro border color do hover. Então, um pouco mais escuro, acho que essa aqui pode ficar legal. Então, vai ficar assim. Beleza? Vou voltar e vou linká-los. Já tem uma classe aqui, então por isso que é importante usar class, mesmo não ID, porque você pode colocar mais de uma classe aqui. Então, vou colocar aqui btn primary e embaixo também. Legal? Voltei aqui, salvei. Então você já vê que a cor ficou aqui. Quando eu passo, ó, tá vendo? Já fica com um efeito, ó, tá vendo? Mais legal. Fica mais suave a transição. Certo? Então aqui ainda eu defini. Voltei aqui pro CSS. Aqui vou definir a cor do botão. Certo? Vai ser branco mesmo. Certo? Voltei aqui. Ficou branco, beleza? E eu vou deixar a fonte um pouco mais fina também. Então eu vou aqui na tag geral. Vou vir aqui um pouco mais para baixo. Então vou definir aqui com o font weight. Deixar um pouco mais fina. Então ficou assim. Então aqui, galera, basicamente a gente terminou o nosso trabalho do botão. Então a gente pode estar copiando esses caras aqui e colando embaixo, trocando as nomenclaturas das classes de cores e colocando mais cores, trocando um pouco, variando um pouco as cores. Só com CSS, esse é meio que o processo de fazer isso. Com LESS, algum pré-processador, isso fica muito mais bonito. Vou vir aqui no Font Awesome. E se eu clicar aqui em Icons, vai vir a lista de ícones que é possível eu estar utilizando no meu site. Certo? Desde que eu tenha linkado aquele CSS no início lá. Beleza? Então vou colocar aqui só uns bem genérico mesmo. Vou colocar esse aqui, que é o de dólar e o de enviar. Só pra gente... Ou melhor, vou colocar... Não, vou colocar os dois, deixa assim mesmo. Ou melhor, já que é o link, né? Então deixa eu procurar se tem algum link aqui. Aqui, tem um link aqui. Então deixa um de link e esse aqui do coisa. Então se eu clico no ícone, aparece ele em alguns tamanhos diferentes aqui. Certo? Aparece como que eu devo utilizá-lo para ele aparecer lá no meu site. Certo? Desde que eu tenha importado aquele CSS. Então eu vou vir aqui, ó, no primeiro. Copiei aqui esse carinha aqui embaixo. Voltei lá na minha marcação, beleza? Posso usar no CSS também se eu quiser, mas nesse caso aqui vamos usar na marcação. Vou colocar ele aqui antes do link, então fica assim. Beleza? E aqui no de baixo eu vou colocar o outro, esse aqui. Legal? Na verdade eu vou inverter, vou colocar esse aqui e este aqui embaixo. Beleza? Então ficou assim. Se eu voltar aqui no nosso querido browser, dar um atualizar, vai ficar assim o link. Vai ficar assim, na verdade, o botão com esses ícones, certo? Lembrando, galera, que só funciona se eu tiver esse cara aqui ou importar mesmo, ou baixar a pasta com os arquivos do Font Awesome e tá utilizando, linkando com a minha página, senão não funciona, legal? Então aqui a gente pode perceber que tá meio grudado, né? Eu achei meio grudado. O que eu vou fazer? Vou vir aqui. Então no BTN, eu vou criar aqui BTN. Vou criar aqui uma herança. E todos os is que tiver dentro, eu vou fazer o quê? Vou jogar uma margenzinha só pra direita. Então acho que 5 pixels tá bom. Voltei aqui. E aí já deu um espaçamento, já ficou bem legal. Então fica assim o ícone.
certo? Então, por exemplo, se eu quero trocar a cor nesse momento, agora, então vou dar mais um zoom aqui. Então, por enquanto tá azul. Então, eu quero mudar essas cores. Então, eu só vim aqui. Eu vou colocar um verde aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar o verde. Então, eu vou trocar aqui. Cor aqui pra verde. Aqui também tá certo. Aqui vai ser um verde um pouco mais escuro. Certo? Aqui vai ser esse cara aqui. E aqui, na hora que passar, não vai ter diferença nenhuma. Vai ficar assim, por exemplo. Legal? Voltei aqui no meu botão e aí já mudou totalmente aqui, no caso, a cor. E aí, ó, já fica com um estilinho diferente. Legal? Posso brincar um pouco mais ainda. Então, de repente, na cor, ele não tem cor nenhuma. Então, só tem a borda. Certo? E aqui no caso, a cor vai ser assim, ó. Então, qual que vai ser a brincadeira? Então não vai ter background. A cor vai ser a cor do background que eu tinha colocado. E na hora que passar o hover, eu vou trocar a cor. Então fica assim. Então com essas pequenas alterações, olha o que a gente consegue fazer. Então fica assim o botão. Quando eu passar, ele troca a cor, tanto da fonte quanto do background, tá vendo? Vou fazer assim, ó, fica mais bonito aí. Legal? Bom, pessoal, isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais, para dar aquela força pro canal. Se ficou alguma dúvida, posta aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei respondendo. Muito obrigado pelo acesso, muito mesmo. Até a próxima e ó, tchau!